senhoras, senhores, juventude, criançada, que eu tenho a maior estima. E hoje aqui, ó, essa criançada está traduzida nesse menino, o Adrian. O Adrian é um garoto excepcional, um menino prodígio. Então, ele está sendo preparado para no futuro ser o futuro de Conceição e estar aqui nos substituindo. Esse menino é nota 10, assim como todas as crianças de Conceição. Fiz questão de subir com ele, porque ele falou, deixa eu subir. Falei, ó, você merece, tá aqui. Pessoal, eu vou falar para vocês que eu pensava que a gente não conseguiria mais lotar esta praça como nós fizemos quando, em 2008, o Partido dos Trabalhadores, João Alberto Amaral e equipe, tomou a prefeitura municipal e resgatou a dignidade do povo aparecidense. Eu pensava que nunca mais veria uma praça assim, repleta de gente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que saíram de seus lares, vieram em massa da zona rural, porque hoje, gente, a carreata era de gente que conhece a gente, não era? Hoje, na carreata, tinha carros de Conceição da Aparecida e gente de Conceição da Aparecida. Foi uma grande e linda festa novamente do 13. É claro, infelizmente a gente chegou aqui em cima e acabou, por tantos carros, confundindo o trajeto e acabou desfazendo as... Sempre acontece isso, mas posso garantir que foi uma festa linda. Todo mundo veio aqui hoje para ouvir o João Alberto falar, não foi? Todo mundo veio aqui hoje para saber certas verdades, não foi? Muito bem. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os candidatos que são nossos concorrentes nessa eleição. Roberval, Ornelas, pessoas a quem eu tenho estima e respeito. Eu não tenho nada contra nenhum dos dois. Só me entristece quando eles põem gente de fora para falar para o meu povo do Morro Preto. Quem tem que falar para vocês são eles, somos nós. Porque amanhã quem vai estar na prefeitura somos nós. Vocês vão ver o prefeito, seja ele qual for, e tomara que seja o João Alberto, mas o prefeito João Alberto. Vocês não vão ver prefeito Midinho, vocês não vão ver prefeito Denilson, vocês não vão ver prefeito Pampinho, vocês não vão ver prefeito... Até um caçado lá de Areado foi suficiente para subir aqui e derramar em cima de vocês as mentiras de um caçado, de um incompetente que foi caçado. Por quê? Porque não deu conta de administrar o Areado e veio aqui falar para vocês. Então, esse tipo de gente nós não precisamos no Morro Preto, e muito menos para falar para a gente do nosso Morro Preto, tá certo? O probleminha de diabetes seca a boca, então vocês me desculpem, mas de vez em quando a minha boca vai até estalar de tão seca. Gente, hoje eu queria dizer para os meus adversários que aqui se encontram também, e sejam muito bem-vindos, porque vieram para ouvir o que tem que ouvir, tiveram coragem de sair de casa, que 3 anos e meio para arrumar mais de 20 anos de bagunça não era possível. Vocês têm coragem de sã consciência querer que o prefeito arrume Conceição da Aparecida de ponta a ponta em 3 anos e meio? E agora eu vou te contar por que ainda não deu. Porque quase deu. Durante
primeiros anos de nossa administração, nós, apesar da crise financeira que assolou o Brasil e da qual o nosso PT soube sair dela, mas fazendo o quê? Tirando os impostos sobre o IPI, sobre produtos industrializados, e isso reflete em pequenos municípios. Então nós passamos um perrengue financeiro tremendo em 2008 e 2009. Não foi só a má gestão passada que contribuiu. Nós pegamos o Barro Preto, se fosse uma empresa, praticamente falido, devendo mais de 3 milhões, inclusive com folha de pagamento do servidor também atrasado. Agora, eu não entendo, porque no final de 2008, a prefeitura apresentou um superávit, uma receita extraordinária de mais de 2 milhões. Por que não pagou o servidor? Então, pessoal, em 2009, quando nós entramos, nós herdamos um passivo, uma dívida de mais de 3 milhões. O Barro Preto não tinha crédito para comprar um picolé. O Barro Preto não tinha dinheiro para pagar o seu servidor. O Barro Preto não tinha organização e estrutura e infraestrutura de que a gente pudesse chegar e começar alguma coisa que eles tivessem deixado e que a gente pudesse falar: aqui nós podemos começar. Nada, absolutamente nada. Nós tinha duas opções: arrancar o cabelo, processar prefeito, etc e tal, como muita gente queria. Não, eu pensei o seguinte: eu não tenho mais compromisso com o passado, eu tenho compromisso com o futuro. Então, o que é que nós fizemos? Nós arregaçamos a manga, gente, e começamos a trabalhar. Tem muita gente que achava que eu era louco no começo, porque eu não acreditava que tudo que a gente plantou pudesse germinar, pudesse dar frutos. Vocês viram um vídeo aqui travando, graças a Deus, de tantas obras que nós fizemos. Graças a Deus. Porque, gente, não teve dinheiro nessa administração, mas sobrou fé, sobrou crença. Falaram aqui num palco, lá embaixo, que a gente não põe Deus primeiro. Não, a gente põe Deus primeiro em tudo. E tudo a gente põe Deus primeiro. E essa administração também fez isso. Pôs Deus em primeiro lugar. E Ele abençoou. Hoje, quando nós vimos Conceição da Aparecida chegando em primeiro lugar no IDEB da região, um dos primeiros lugares do IDEB do Brasil, e vocês podem ver na televisão de vocês, quando o MEC faz a propaganda do IDEB, o Brasil atingiu 5 e está lutando para atingir 6, que é a média dos países desenvolvidos. Nós, Conceição da Aparecida, aonde não faltou dinheiro, que chama-se educação, nós atingimos 7,5. O Barro Preto atingiu a maior nota da região, inclusive para aquele deputado que teve aqui, ele devia cuidar de Alfenas. Nós estamos 2,5 pontos acima de Alfenas. Não tem essa não, de vir cá falar que vai dar computador para aluno, criticar a nossa vida. Gente, eu admito que nós tenhamos falhas, é claro que nós temos, nós somos seres humanos. O que nós somos? Nós somos máquina, nós somos perfeitos, nós somos Deus? De jeito nenhum. Nós somos humanos, e todo ser humano tem por função, tem por característica, tem por nascimento, coisa inerente, que chama falhar. A gente falha, a gente erra, a gente toma decisão errada, a gente magoa alguém, mas vocês acham que é porque a gente quer? Então, meu povo, eu em primeiro lugar, eu quero, sinceramente, de coração, pedir desculpa a vocês, a 4.212 almas que confiaram na minha pessoa, por não ter feito o Barro Preto perfeito como
todo mundo queria. Infelizmente, eu não dei conta disso. Tá aqui na praça uma fonte luminosa, que era uma coisa muito bonita, que é uma coisa que agradava a população. Só que, quem passar ali, por favor, olha, dá uma olhadinha, veja como é que aqueles bicos foram chumbados na fonte. E quem for pedreiro, está lançado o desafio: conserta a fonte que ganha 1 milhão. Agora, consertar a fonte sem arrebentar ela, não tem jeito. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque chumbaram os bicos de água para nunca mais dar manutenção. Agora eu pergunto para vocês, que cabeça é essa? O que não dá manutenção na vida? Isso é um exemplo, porque se a gente andar mais 200, 400 metros para frente, nós tivemos que desmanchar um polo esportivo de mais de 400 mil. Sabe por quê? Porque também, infelizmente, não dava conserto. Sabe por quê? Porque, infelizmente, as administrações anteriores, o foco delas era nota, não importa a obra. Não importa a obra. E pusemos mais, recuperamos muita coisa, aproveitamos muita coisa, mas pusemos mais de 300 mil em caminhões basculantes e aterramos algum brejo por aí com entulho. 300 mil. E esse dinheiro faz falta, não faz? Vocês vão te convir comigo que esse dinheiro faz falta. Então, gente, uma administração, ela deveria ser para outra. Chegou o fim do mandato, o prefeito deveria, se ele tivesse consciência, deixar para o próximo o famoso mamão com açúcar, arrumado, organizado. Eu lembro de um prefeito aqui que, quando perdeu a eleição, fez isso no seu maquinário e nem vivo está mais. Alguém lembra aí do Otávio, nosso prefeito querido Otávio? Ele fez isso, ele perdeu as eleições, foi lá, engraxou o maquinário, arrumou as máquinas e entregou para o seu sucessor como se deve. Depois disso, gente, nunca mais. Para tirar um sarrinho de mim, foram para lá para falar assim: hoje nós vamos te pisar, hoje é dia. Mas Deus é tão Pai, tão poderoso, e eu devo essa obrigação para o resto da vida para o Jair, porque o Jair começou o discurso dele relatando a tragédia que estava no colégio e falou assim, no parágrafo seguinte: até que um dia de manhã o prefeito João Alberto me ligou, me oferecendo dinheiro para a reforma do colégio. Eu não acreditei. E ali ele relatou exatamente o que eu já contei para vocês. Gente, mas como é bom essa sensação. A gente fez centenas de coisas para a população. É lógico, quem está aqui está fazendo por obrigação. Quando eu fui candidato, ao lado do vereador Italmo, nós encampamos um programa junto aos médicos. A gente quis encampar saúde através do Italmo. E numa reunião dessas do Italmo, os vereadores, os médicos, disseram o seguinte: prefeito, a gente está cansado de ver gente morrer aqui, porque na hora que o paciente chega em estado grave, coloca no SUS-Fácil, e às vezes para encaminhar não dá tempo. Prefeito, se você ganhar, faz um convênio para nós de urgência e emergência, agente estranho para nós. Eu falei: se eu ganhar, eu faço, tá? Foi um comprometimento. Dia 5 de outubro, nós ganhamos aqui em Conceição da Aparecida. Dia 6, já estava sendo movido os pauzinhos para convênio com a Santa Casa de Passos. Resultado: eu vou contar uma coisa para depois contar outra. Resultado: 2009, 2010, 2011, até praticamente junho de 2012, ninguém sabia que este convênio com Passos, pouca gente, apenas os que precisavam, ninguém sabia que esse convênio existia, que nós firmamos, que nós demos para o povo de Conceição da Aparecida. Resultado: houve uma dificuldade financeira, que agora mesmo eu vou contar a origem dessa dificuldade financeira,
E nós, entre 1000 obrigações que o município tem, nós preferimos colocar as coisas na seguinte ordem: primeiro, o nosso funcionalismo; segundo, os médicos; terceiro, combustível; quarto, os fornecedores, certo? Convênios; e quinto, fornecedores. E quando a gente começou a passar por dificuldade financeira, da mais grave que o Barro Preto teve, nós começamos a atrasar este convênio. E aconteceu o seguinte, sem muita explicação, sem muita lógica, porque uma Santa Casa de Passos, que tem mais de 5 milhões de dívida lá de prefeitura, invocar com o coitado do Barro Preto por conta de 60 mil, não era possível. Mas sabe o que aconteceu? Infelizmente, por 45 dias, suspenderam o nosso convênio. Não aceitavam mais gente do Barro Preto. Aí a oposição, aí a Câmara, ao invés de pegar os 60 mil que vai para lá, meteu a boca e começou a divulgar que Conceição da Aparecida não era mais aceita em Passos. Infelizmente, para esse povo que eu gosto, que eu amo, que eu quero bem, que eu durmo e acordo pensando nos problemas de Conceição, infelizmente, aconteceram 2 casos de emergência nesse período de suspensão. E sabe o que aconteceu? Um cidadão que foi super bem votado aqui, que inclusive é suplente de deputado estadual, e que teria por obrigação, antes de qualquer coisa, pela quantidade de voto que teve, já honrar esses votos que teve e já trabalhar pelo Barro Preto, ele encaminhou 2 casos por Nova Resende. E isso foi suficiente para num dia no programa de rádio ele me jogar na cara que a saúde daqui era um lixo, desprezando o nosso povo, desprezando os nossos funcionários do hospital, os nossos médicos, porque a saúde daqui, gente, vocês põem na cabeça, a saúde daqui é muito boa. Tem que melhorar? Tem, mas é muito boa. O que é que nós temos? Vocês sabem quando houve em 2010 aquela contagem da nossa população? Foi na casa de todo mundo contar gente por gente? Muito bem. 2007, Conceição da Aparecida já tinha 10.215 habitantes. De 2007 para frente, e nós pegamos 2008, 2009, 2010, já foi na nossa gestão, nós não vimos o Barro Preto diminuir 1 vírgula. Então veio a tal contagem do povo. Só que, gente, tem um pessoal que fala aí que o Barro Preto merece respeito, mas o que é respeito para certas pessoas? É ser rigoroso, é ser exato, é não defender o Barro Preto? Isso é que é respeito? É? Fala pra mim, respeitar o Barro Preto é querer pingo nos is, rigor? Não, aqui se tem 10-10, não pode ser 11 em favor do Barro Preto? É isso? Então, minha gente, fizeram a contagem do nosso Barro Preto. De 10.215 pessoas, nós baixamos para 9.820. Só que isso causou ao Barro Preto, a partir de 2011, o maior prejuízo, o maior rombo, o maior crime que alguém pode ter cometido contra a Conceição da Aparecida. Nós paramos de receber o fundo de participação de município pelos 10.000 e poucos habitantes que nós tínhamos, e passamos a receber com o Bom Jesus da Penha, que tem 4.000 habitantes. E aí, apesar de toda a nossa ginástica, de toda a nossa torcida, em 2011 nós perdemos R$1.567.000. Qual prefeitura, qual empresa, quem sobrevive sem isso? E aí, gente, aí a coisa começou realmente a complicar. Aí a prefeitura começou a ter que fazer uma roleta russa na hora dos seus pagamentos. Aí, gente, quando 1.200.000 e tantos, 1.500.000 e tantos mil
agora até o meio do ano, são 2,5 milhões, na hora que isso deixa de entrar no caixa, e a tua obrigação não diminui uma vírgula, aí vamos fazer com isso. Então, Conceição da Aparecida foi lesada, certo? Por gente que diz que o Barro Preto merece respeito. Ah, povo meu, não é brincadeira. Então, nós temos a certeza de uma coisa, e eu vou finalizar. Alguém quer ouvir mais alguma coisa? Assim, eu vou falar sobre os meus queridos funcionários públicos, sobre vocês, certo? Gente, não teve na história do Barro Preto, não teve na história da administração atual, da administração municipal, um prefeito que tivesse as portas abertas, que solucionasse todos os problemas de seus servidores como a atual administração. Não teve. Não teve um funcionário aqui, ó, que estiver aqui me ouvindo, que possa falar assim, ó, eu fui lá no gabinete e não fui recebido. Não tem. E não tem ninguém que possa falar aqui que, ó, eu precisei de alguma coisa, você podia me dar e não me deu. Não tem. Então, quando a dificuldade financeira alcançou Conceição da Aparecida, quando a dificuldade financeira nos alcançou e nós passamos a receber 800 mil por mês, com uma folha de pagamento de mais de 500, além das outras obrigações, médico, para vocês terem uma ideia, os médicos em Conceição da Aparecida, a folha fica na ordem de 100 mil reais. Combustível, nós aumentamos o maquinário, aumentamos a frota, e isso também aumentou os custos. Quando nós passamos a receber 800, dividido em 7 vezes, porque cai dinheiro na prefeitura, isso aí os meus adversários já podem ficar sabendo. Ó, o que acontece? Cai dinheiro na prefeitura 10, 20 e 30. E às terças-feiras, quando cai o ICM, isso vem em 7 vezes. Agora, como é que você faz uma folha de pagamento de 500, se quando o primeiro pagamento que vem para você é pouco mais da ordem de 200 e o INSS fica com a metade dele, porque já é descontado? Como é que você faz isso? Me ensina essa matemática. Tem gente falando que vai resolver o Barro Preto. Por que não desceu até na prefeitura e bateu lá e atravessou o portal lá para me falar, João, a mágica é essa? Por que esperar 1º de janeiro de 2013 para dar uma solução que é para o povo do Barro Preto? Por quê? Porque, infelizmente, sabe o que acontece? As pessoas se julgam os supra-sumo, os bons da boca, os caras que são acima do bem e do mal. Então eles podem fazer. Quanto pior para nós aqui, melhor para eles. E isso não é justo, sabe por quê? Porque quanto pior para nós, pior para o povo. E isso não é justo. E isso não é papel. Porque ali na prefeitura, eu conheço bem esse pessoal, sabe? Nenhum deles atravessou a porta da prefeitura ou a porta da minha casa para levar um prego enferrujado para falar, aqui, prefeito, isso aqui é para você pôr na tua prefeitura. Sempre foram buscar dinheiro, sempre foram atrás de vantagem, sempre foram atrás do que a prefeitura, do que o prefeito não tinha condição de realizar. Me pediram um dia 60 mil para fazer uma festa para o Hospital do Câncer. Eu falei, meu amigo, se eu tivesse 60 mil para dar para o Hospital do Câncer, eu faria um cheque aqui e levaria pessoalmente lá no hospital e falaria, isso aqui é do povo do Barro Preto para vocês aí. Por que eu ia dar para alguém fazer uma festa, sendo que esse dinheiro a prefeitura não tinha? Então, pessoal, olha, eu acho até difícil falar depois do brilhantismo das palavras do meu vice-prefeito. O Luiz foi extremamente feliz, um prefeito que lutou, que pulou, que defendeu o Barro Preto, que defendeu a população, que defendeu a zona rural, que defendeu a zona urbana, que defendeu as crianças, que tentou fazer o melhor possível na saúde. Tudo eu tentei fazer o melhor. Tentei tratar o meu funcionário, fazer plano de carreira, aumentei categorias dentro do funcionalismo, cheguei
atender reivindicações antigas de servidoras da saúde, certo? Eu fiz o que eu pude, Agora, se eu tiver que pedir desculpa para vocês por não ter feito 100%, eu tenho que pedir. Sabe por quê? Porque 3 anos e meio, diante da dificuldade que nós enfrentamos, não foi brincadeira. E por último, eu quero pedir para todos vocês: eu não desejo a Câmara de Vereadores que eu tenho para o meu pior inimigo. Eu não desejo. Eu não desejo. Sabe por quê? Porque os nossos vereadores, e quando eu falo os nossos, dá uma olhada quem está aqui em cima comigo, para vocês verem quem que está faltando. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando o prefeito faz um projeto, é lógico que ele faz para gerenciar o município inteiro. Quando nós começamos as nossas dificuldades financeiras, uma das contas que nós atrasamos foi a conta da CEMIG. Foi, ué. Entre pagar funcionário e pagar CEMIG, eu vou pagar o funcionário, eu não vou pagar CEMIG, nunca. Eu não tenho dinheiro para tudo. O que eu pago? O que eu escolho para pagar? Todo mundo aqui é pai, é mãe de família, sabe o orçamento como é que é. E na prefeitura não é diferente. Quem que eu pago? Eu pago a CEMIG, que é poderosa, que é do governo do estado, é tudo. Ou eu pago o meu funcionário que ganha lá o seu salário, pouco mais que seu salário. Eu pago o meu funcionário. E fiz isso. Até que um dia, a CEMIG, pelos atrasos, chegou em mim e falou: prefeito, a gente entende a dificuldade do município, reparcela essa dívida, porque quando eu herdei essa dívida, ela já era mais de 500, e quando eu fui para reparcelamento, ela já estava em 300. Aí, resultado, vamos reparcelar? Vamos. Quantos meses eles podem fazer? 36 meses. Quanto que dá essa parcela? 8 mil e pouco. Aí, vamos. Ótimo. Tentei parcelar a dívida e mandei um projeto de lei para a Câmara. Sabe o que aconteceu? Perguntaram para mim: quantos meses você tem para terminar o seu mandato? 11. Então você vai poder parcelar não em 36, mas em 11 vezes. Sabe o valor da prestação para quanto que foi? Foi para 46 mil reais. Então, quando a gente deixa de pagar 8 e tem que pagar 46, porque toda hora eles estão com alicate aí ameaçando que corta, e isso é uma vergonha, né? Ainda mais uma prefeitura, né? Que todo mundo tira, os adversários tiram dividendos políticos de tudo, não vê a situação. Então, vai cortar. O meu amigo Maurício, que é o gerente da CEMIG, liga: João, tem ordem de corte. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 46 mil limpinho, gente, que eu podia fazer uma boa parte do meu funcionalismo, um setor, uma ala, e tem que mandar para a CEMIG. Sabe por quê? Por conta de uma Câmara que eu não desejo para o meu pior inimigo. Não desejo. Pensem bem, tem muita pessoa digna, tem muita pessoa honesta, tem muita pessoa de bem. A primeira coisa que você tem que ver no político, se ele tem proposta, se ele tem dignidade, se ele tem lado, é ver o lado do prefeito que ele defende. Porque o vereador que não defende lado de prefeito, ele está defendendo o lado dele. Todo vereador está aqui porque tem um prefeito encabeçando as eleições. Mas se ele não defende, ai. Se ele chega lá e fala: eu quero o meu, e para prefeito você se vira, esse está querendo fazer carreira. Então, pessoal, dia 7 de outubro é o dia que o Barro Preto, e eu falei isso num programa meu, no último programa, é o dia que o Barro Preto vai mostrar para todo mundo que ninguém perdeu o juízo. Então, dia 7 de outubro, pessoal, é o dia em que Conceição da Aparecida vai dar uma resposta ao fim dos nossos coronéis. Nós temos... Vocês estão vendo eles com botininha? Mentira! A bota deles é aqui, Então, isso, certo? Isso, de Conceição da Aparecida agora, no dia 7 de outubro, usar a consciência, primeiro, é para não deixar voltar os coronéis. Segundo, é para não deixar
deixar a corrupção, que nós lutamos. Olha o pessoal do Taíde, olha o pessoal aí que lutou. Nós lutamos muito para expulsar esse povo, e nós vamos querer eles de volta. Nós vamos querer. Ah, povo meu, não faça isso. Tenha misericórdia dos seus filhos. Essa criança aqui, ó, representa o futuro do Barro Preto. Se Deus abençoar e nós formos os eleitos, essa criança tem futuro. Se não, vocês podem ter certeza, o Barro Preto vai sofrer, mas vai sofrer horrores. Sabe por quê? Porque esse pessoal, eles cortam em linha reta. Eles não estão aí nem aí com ninguém. Então, gente, é preferível ter um prefeito que seja considerado mole porque tem um coração bom, do que ter um prefeito considerado duro porque quer maltratar o povo. Eu não me envergonho de ser considerado um prefeito mole. Sabe por quê? Porque às vezes que eu disse não na minha prefeitura, foi porque realmente não tinha jeito. Porque toda vez que pode ter jeito, dá um jeito, resolver, nós dissemos sim. E é isso que hoje trouxe você aqui. É isso que hoje fez uma carreata, graças a Deus, gigantesca. É isso que hoje dá a condição da gente ter visitado casa por casa em Conceição da Aparecida, casa por casa do município, seja na cidade, seja na zona rural, e graças a Deus não ser destratado por ninguém. Recebemos críticas? Recebemos, claro que recebemos. Só que tem um detalhe, tudo tem uma explicação. E essas explicações, elas são honestas. O povo acredita. O povo não fica nesse ilusômetro, não. Falaram que que eu estaria hoje jogando a bandeira. Fala sério. Que eu estaria hoje desistindo da minha candidatura. Em favor de quem, se nenhum dos dois me serve? Em favor de quem? Do voto branco? Do voto nulo? Não. Eu não estou desistindo da minha candidatura não, gente. Sabe por quê? Um disse, já está confirmado. Outro que já ganhou. Nós não. Nós estamos com o coração na mão. A barriga está um liquidificador. Não passa nada, está uma tristeza. E essa tristeza não é de já ganhou. Essa tristeza é de preocupação. Sabe por quê? Porque nós temos certeza que não tem já ganhou, que não tem já está confirmado, não tem isso não. Ninguém votou, ninguém ainda votou. E se ninguém votou, não pode ter vencedor. Como é que pode ter vencedor se ninguém votou? Já está confirmado o quê? O terceiro lugar? Então, minha gente, eu vou falar para vocês o seguinte. Sinceramente, eu peço a Deus, sabe, aquilo que falaram aqui, que a gente põe as coisas na frente, não, a gente põe Deus em primeiro lugar. Eu peço a Deus, sinceramente, para que hoje, na hora que você estiver indo para sua casa, e mais uma vez, de coração, eu agradeço e fico devendo a cada um de vocês que estão aqui, é o pessoal que está empunhando a bandeira, é o pessoal que foi na nossa carreata, ao povo, a gente que a gente conhece e está aqui fazendo essa diferença. Eu não tenho como pagar. O meu sogro diz que um voto a gente não paga nunca, porque fica devendo ele a vida inteira. E ele tem razão, um voto é muita confiança. Mas eu peço a Deus que no dia 7 de outubro, hoje, vocês saindo daqui, pensem bem, analisem bem, vejam propostas, vejam currículos. O Luiz falou muito bem. Procura saber como é que é o candidato na vizinhança dele.